Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando o episódio 3 do podcast Alma Leve. Eu sou a Ana Carolina, linguista e psicanalista clínica, e aqui nós temos a Soraya, sou psicóloga clínica, né? E temos também a colega Ivani, eu sou psicóloga clínica, gestalt terapeuta, estou aqui junto com duas psicanalistas, né? Eu sou gestalt terapeuta, sou professora da faculdade de Direito, do curso de Direito da Faculdade de Sinergia de Navegantes, professora de Psicologia e Estudos Socioantropológicos, né? E adoro trabalhar com duas professoras aqui, porque é realmente um trabalho fascinante, né? E hoje, 8 de março, quando estamos gravando este podcast, nós vamos falar então sobre a saúde mental da mulher. Num recorte do contexto da mulher para chegar na questão da saúde mental. Aí eu queria pedir para a Ivani falar um pouquinho para a gente da história da data de 8 de março. De onde vem isso aí? É interessante porque quando chega o 8 de março, a gente escuta, né? Parabéns pelo Dia da Mulher, recebe flores, né? Toda aquela delicadeza, aquela coisa. E a gente esquece que esse dia ele foi conquistado por muita luta. Ele foi conquistado depois na época da Primeira Guerra, melhor. As mulheres precisaram fazer um protesto, né, na Rússia, por condições de trabalho, em protesto contra a Primeira Guerra também. E muitos protestos aconteceram até o ponto que uma fábrica foi incendiada nos Estados Unidos e 146 mulheres, se eu não me engano, morreram, alguns homens também. Na verdade, a data foi muito triste, né? Foi muito triste. Então, foi só a partir de 1975 que essa data foi considerada como o Dia Internacional da Mulher. Mas ela vem de uma luta, de uma história de horror, de muita luta, de muito sofrimento, condições péssimas de trabalho, né? Nas fábricas em que os homens iam para as guerras e as mulheres ficavam trabalhando muitas horas, além das suas próprias forças, sem falar que também tinha as situações de ficar cuidando dos filhos que ficaram. Sim. E as mulheres muito solitárias precisaram se unir para buscar condições de trabalho adequadas. Então, não é uma data para dizer, porque é uma valorização da mulher. Não foi ninguém que nos deu esse dia, foram essas mulheres que estiveram lá, que sofreram, que muitas morreram, para que hoje a gente possa falar sobre a situação da mulher. A realidade da mulher, né? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento histórico, sociológico, antropológico, para compreender o contexto dessa data tão comemorada, onde as pessoas ganham rosas, ganham parabéns. Mas de onde vem isso? Por que foi criada essa data? Então, eu penso, hoje eu recebi já de manhã cedo vários WhatsApps falando em parabéns pelo Dia da Mulher. E é legal, só que eu acho muito importante, de verdade, fazer com que todas nós tenhamos essa consciência de onde vem essa data, né? E por que é que foi necessário acontecer tudo isso para que alguém tomasse a providência e pensar no Dia da Mulher, né? Sim, né? Nós sabemos, assim, que as mulheres são sobrecarregadas, né? E isso desde de tempos assim longínquos, né? Que nós ficamos responsáveis pela educação dos filhos, nós ficamos, né? O chefe cobra tanto da gente quanto dos homens, né? Nós temos que produzir tanto quanto os homens, não tendo a mesma, né? Condição. Por quê? Porque ficou os filhos lá. Muitas vezes a mulher vai para o trabalho e um filho com febre, né? E grávida, né? Pode estar com a pressão baixa, não importa, ela tem que estar lá, né? Atuando do mesmo jeito, e ela tem sempre que mostrar muito a sua eficácia, né?
No nosso episódio passado, nós falamos um pouco sobre a questão da pandemia, e eu acho que durante a pandemia isso ficou muito evidenciado também. Quando se partiu para o home office, né, tanto homens quanto mulheres, os homens trabalhando, as mulheres também trabalhando e as crianças tendo aula online. Quem vocês acham que cuidava do serviço da casa? Muitos dividiram, sim, mas a maior carga, olhar se a criança fez a tarefa, proporcionar um momento ali em que a criança está assistindo aula, está ali na frente do seu computador, mas com a panela no fogo, a máquina lavando, né? Sim, muitos homens dividiram esse trabalho, mas a sobrecarga maior de organizar tudo isso acaba sempre ficando com a mulher. Mesmo psicológica, né? Uhum. E mesmo psicológica, porque desde criança, o que a gente ganhava? Uma boneca para cuidar, para fazer nanar. Na nossa época, tinha até aquelas mesinhas de passar roupa, né? Os fogõezinhos para a gente fazer as comidinhas. A gente foi treinada para ser dona de casa, né? Os tempos mudaram, né? As mulheres também quiseram ser um pouco provedoras, e não só quiseram, tiveram a necessidade né, de ir para o campo de trabalho, como disse a Ivanir aqui, né, que os homens foram para a guerra e quem ia sustentar a sua família? Né? As mulheres foram obrigadas e não ganharam as mesmas condições de trabalho que os homens. Assim, eu acho muito importante a gente pensar na estrutura preconceituosa com a mulher. Então, assim, eu tenho hoje 51 anos, vou fazer 52, mas a minha mãe, que morreu em 2023, com 87 anos, trabalhou desde cedo e pôde trabalhar porque era órfã, porque senão mulher não podia trabalhar. Então, a realidade da mulher, ela vem num atraso com referência aos homens muito grande. Por quê? Porque se convencionou que a mulher não tinha capacidade, que a mulher tinha que ser sustentada, que a mulher tinha que ser dona de casa, que ela só servia para cuidar de criança mesmo. Aliás, a história da educação mostra isso com bastante clareza. Por que tem mais mulheres na educação e no magistério? Porque cuidar das crianças era obrigação de mulher. E criança também não era vista como criança, ela era uma adulta em miniatura. Deu trabalho, é a mulher que tem que cuidar. Então, se a gente parar para analisar a história cultural, a estrutura da formação histórica que a gente tem, da percepção da mulher, a gente vai compreender com um pouquinho mais de clareza de onde vêm tantas diferenças e por que é que a gente demorou tanto para conseguir o direito de voto, precisa de cota para estar dentro de um partido político, né? Não indo muito longe, em 96 eu fui contratada na Escola Técnica Federal, que hoje é IFSC. Éramos 90 professores, dos quais 85 eram homens. Das dois cursos que eu dava aula, que é refrigeração e ar-condicionado e telecomunicações, dando aula de português, eu tinha 3 alunas. Era um universo meramente masculino. E era muito difícil, porque imagina, eu tinha 22 anos, quando entrei lá como professora, 50 quilos atrás, foi difícil. Foi difícil. Por que foi difícil? Porque mulher. Assédio, né? Então, o assédio era muito grande. E tinha que aceitar, porque, afinal de contas, tem que agradecer de estar aqui. Eu algumas vezes entrei em discussão com colegas porque me senti desrespeitada. E sempre fui muito sargentona, né? Para poder, né, ser aceita, inclusive, assim. O apelido, a Ivani, a Soraya me conhece há muito tempo, então elas me chamam de Carol. À época, todo mundo chamava de Carol, inclusive os alunos. Eu dava aula ali no Antônio Peixoto aqui em Florianópolis, antes de ir para a escola técnica, que hoje é IFSC, né? Quando eu cheguei lá, o assédio foi tanto que disse, não sou Carol, eu sou a Ana Carolina. Eu precisei me colocar nesse lugar. Eu me lembro assim, que eu chegava de manhã cedo para dar aula, e tinha um professor que beijava minha mão. Todos os dias eu chegava e ele beijava minha mão. Bom dia, professorinha. Bom dia, A terceira vez que ele falou, eu já, né? Aí eu disse assim, o senhor me acha menos professora do que alguém aqui dentro? Não, professora. Então não me chama de professorinha. E não precisa beijar minha mão, que eu não sou rainha. Porque, assim, para eu conseguir trabalhar, gente, piadinha, mimimi. Sim. Por quê? Porque, imagina,
muito nova, quase na idade dos alunos, né? Os colegas, eu era mais nova do que eles, 12, 15 anos. Mas por que você conseguiu se impor, né, Carolina? Porque você já tinha a sua mãe que Como fez exemplo, isso, sim, como exatamente. exemplo, né? Que era uma mulher à frente do seu Sim, tempo, exatamente. né? Que conseguia se impor, que necessitou para criar os filhos, fazer o caminho profissional dela. Então, ela passou isso, né? Exatamente. Então, hoje eu vejo a UIFES, que é enorme, né, como está, um monte de mulher estudando, um monte de professora. Cara, eu fico muito feliz. Teve um ano, meus filhos fizeram ensino médio lá, meu mais velho permanece lá estudando na graduação. E aí, alguém fez um comentário homofóbico com um aluno que dançava, fazia dança, e eles fizeram um protesto no Rebolaço. Então, eram homens e mulheres, alunos, professores, todo mundo fazendo o rebolaço. Eu me senti muito orgulhosa, porque isso é conquista para nós, mulheres. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje já é um ato de a gente levar essa ideia da valorização da mulher mesmo. Exatamente. É um ato feminista também, porque nós estamos falando sobre a mulher, né, sem depreciá-la também. Exatamente. Porque a gente não precisa achar que a liberdade é liberdade de fazer qualquer coisa. Não, a minha liberdade como mulher, ela está também sujeita a regras como qualquer outra pessoa, né? Sim. Mas eu tenho o direito de estar nesse mundo agindo e sendo quem eu sou. Eu tenho o direito de ser. Se a mulher quiser casar, tem esse direito. Se ela quiser trabalhar fora, tem esse direito. Se ela quiser trabalhar só dentro de casa, ela e o marido entram num acordo de que ele será o provedor e ela vai cuidar da casa. Se for bom para os dois, tudo bem. E se não quiser ter filhos também. Se não quiser nem casar, né? Tudo isso. Tudo bem, né? Desde que seja um ato que ela esteja fazendo, esteja bem com isso, né? Não esteja se violentando. Exatamente. E uma coisa também, assim, que a gente tem que deixar bem claro. Não estamos menosprezando ou falando mal dos homens. Não. Porque isso é um complemento, né? Nós somos... Né? É nesse equilíbrio do masculino e do feminino saudável que é possível encontrar alma leve, né? Exato. Eis a questão. Então, eu só vou encontrar a minha saúde mental a partir do momento que eu me reconheço no meu lugar, nas violências que eu já vivi, que eu me trabalho nesse sentido para construir relacionamento saudável com o outro. Porque saúde mental é sempre em relação a... Até mesmo porque o próprio Jung já falava sobre o ânima e ânimos, né? O ânima como o feminino no homem e o ânimos, o masculino na mulher. Nós temos tudo isso, nós temos também o masculino em nós. Porque senão a gente é só a delicadeza, é só a fragilidade. Sim. E o homem também, ele tem o feminino nele, porque senão é só a força bruta. E olha como isso tem que estar em equilíbrio, Tem para a que estar gente ficar em equilíbrio. Né? Exatamente. E isso que a gente traz aqui é porque tem muitas mulheres em muitas partes do mundo que ainda são muito subjugadas, que ainda são muito expostas à força bruta mesmo, mais do que, né, do que essa violência doméstica que se fala, né? Há partes no mundo que a mulher ainda pode sim ser apedrejada, que pode sim ser morta para lavar a honra, né? Acho que ainda pensam assim, mesmo em culturas que não são assim. Então, no Brasil, tem pai que coloca a filha para fora se a filha engravidar. Né? Então, claro, existem culturas que são mais difíceis, né? Onde o machismo é mais presente. Mas as questões que afetam, impactam a saúde mental de uma mulher, elas são muito diversas. Esse construto de saúde mental da mulher envolve os hormônios, que, obviamente, mexe muito, né? Mexe muito. A mulher é cíclica,
tanto adoecimento da tireoide, que comanda né, os hormônios do corpo, os órgãos vitais, é muito mais frequente em mulheres do que em homens, 90% a mais. Eu tive câncer de tireoide. Meu filho ainda fala que não quer ter filhas, porque se uma filha dele ele tem a tireoide de Hashimoto também, ele diz, a minha filha vai ter tireoide de Hashimoto. Para de frescura, tu tinha 10% de chance, está aí, ó. Não tem o quê. É que, na verdade, sim, tem questões, inclusive o adoecimento mental é muito mais frequente na mulher. Por quê? Porque esse histórico de subjugação, de cultura estruturalista, que diminui a mulher, que tira o mérito da mulher. Eu me lembro muito bem, Soraya, bem que tu falaste. Uma vez eu trabalhei num projeto educacional e os alunos levavam os filhos, né? Eu quase não gosto de criança, né? Então, eu expliquei a matéria, dei o exercício no quadro, peguei o bebê de uma aluna e fiquei brincando com o bebê. E ela toda sem jeito. Daí ela disse assim, professora, a senhora não se incomoda de ficar com o meu filho? Se incomoda? Pode trazer todo dia. Pode trazer todo dia, que eu vou ficar aqui babando no teu filho. Eu disse, querida, cansei de fazer conselho de classe com um no colo, o outro brincando de carrinho no chão. Cansei de participar de reunião, dando aula na universidade, reunião na Fundação Getúlio Vargas, eu dava aula na FGV, com os meus 2 filhos. Então, a mulher precisa, muitas vezes, levar o filho para o ambiente de trabalho, e, às vezes, isso é um problema para o empregador. Mas é uma realidade muito mais presente na vida da mulher. Então, são fatores que impactam mais o dia a dia da mulher. A mulher está aqui pensando o que nós vamos almoçar, eu tenho que ir no mercado, faltou isso, faltou aquilo, estendi a roupa, não estendi, faltou lavar o chão, faltou isso, faltou aquilo, eu tenho que corrigir a prova, estou pensando bem eu na minha realidade, né? Meu Deus, eu não elaborei a prova da turma tal, eu tenho a clínica, atender aquele paciente, eu não fiz ainda, não melhorei lá, não ampliei o atendimento ainda nas minhas anotações. Ou seja, a mulher não consegue parar, porque ela está aqui já pensando no próximo passo, no próximo passo. Então, a exaustão da mulher é muito maior. Por quê? Porque para ela chegar no mesmo lugar que o homem, que não tem essas demandas, e porque nós mesmas construímos essa cultura, e eu digo nós mesmas porque eu tenho 2 filhos e criei os 2 filhos, apesar de que eu procurei educá-los fazendo serviço de casa, né? Mas ainda assim eu me pego assim, meu Deus, eu errei demais. Não, e Errei demais. aquela coisa, né, que cai sempre para a mulher, né? A porcentagem, né, de homens que, quando se separa, abandonam os filhos. Sim, né? completamente. Separado da mulher e dos filhos. E botar em comparação da mulher que abandona os filhos é muito maior. Soraya, é uma coisa que eu até ia puxar esse tema do abandono, que ele é muito interessante, porque, assim, eu trabalhei na PAI durante alguns anos e o que a gente via, muitas vezes, as mães levavam as crianças para fazer os atendimentos e a gente perguntava, e o pai? O pai foi embora. Existiam pais, sim, muito dedicados, pais que estavam sempre presentes, mas a grande maioria eram as mães. E dessas mães que levavam os filhos para o atendimento, uma grande parte também estava sozinha, porque quando a criança apresentou qualquer tipo de problema, o pai caiu fora. Quando a gente teve aqueles grandes casos, né, número de casos de microcefalia por causa do Zika, chikungunya, que as crianças nasceram com problemas, nós tivemos 2 epidemias, da microcefalia e de abandono. Né? E então foram coisas assim absurdas, e as mães, além de cuidar daquela criança que necessita de uma atenção muito maior, ela tem que ser a provedora da casa e ela tem que levar a criança para esses atendimentos e sozinha, né? E é uma coisa assim que a mulher não tem nem escolha, né? Não tem escolha, ela tem que fazer e deu, né? A responsabilidade foi jogada sobre ela. Né? É aquela coisa, eu não vou abandonar, né? Já que abandonar, e mesmo porque criou o amor, né? Eu não vou deixar ali, a Deus dará. Né? Então, mais essa carga. Né?
pensando aí na depressão pós-parto, né? Porque há uma explicação orgânica para a depressão pós-parto. Uhum. Cadê a explicação orgânica para o abandono pós-parto do homem? Não tem? Então, assim, toda vez que acontece de alguma criança ser encontrada, e aí todas as críticas vão para a mulher. Sim, Eu sempre sim. pergunto, e o pai, cadê? Onde é que estava? Porque essa criança não foi feita sozinha. Essa mulher pode estar em depressão pós-parto, pode estar não dando conta dessa situação. Quem que está? Quer dizer, esse pai só fez e tudo bem? Então, assim, esse é um ponto para a gente pensar no que diz respeito à saúde mental da mulher, mas é muito importante também a gente intensificar essa percepção respeitosa com a mulher, com a realidade orgânica, hormonal, física, biológica, em todos os sentidos, emocional e psíquica da mulher. Porque se a mulher está aqui no ambiente de trabalho, mas pensando, será que meus filhos já comeram, deixei a comida pronta, será que souberam esquentar, será que isso, será que aquilo? Isso nunca é levado em consideração, né? Então, essa sobrecarga, ela recai sobre a mulher. Óbvio que o número de adoecimento mental é maior nas mulheres do que nos homens. Sim, quantas vezes, né, Carol, que os filhos, mãe, amanhã eu tenho que levar guache e um papel específico para a escola. Quantas vezes você não tinha esse dinheiro e vai para o trabalho e fica pensando como que eu vou arranjar isso, como que eu vou dar conta? E dá, né? E dá. Sem tirar o mérito dos homens que são parceiros, né? Porque, na verdade, existe situação... É um relacionamento saudável, né? Exatamente. Porque a gente não quer aqui dizer que todos os homens não são respeitosos, né? Até porque se existem homens não respeitosos, muito passou pela educação de uma mulher, porque teve mãe, né? Teve mãe. Existe muito aquela coisa de dizer assim, o marido ajuda em casa, né? Não, ele não ajuda, ele faz a parte dele. Porque se você diz que ajuda, você parte do princípio que a responsabilidade é da mulher. Só da mãe. Só da né? mulher. Então, alguém vai lá e faz um favor, uma ajuda. Não, todos vivem na casa, todos têm que colaborar de alguma forma. Sim. Mas não é assim que acontece. Porque mesmo... Aí diz assim, mas então me diz, o que eu tenho que fazer? Essa sobrecarga também é grande. Fulano, você faz isso, o outro faz aquilo. Mas onde é que está a vassoura? Onde é que está o pano? Onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Parece Aí que faz de qualquer casa, jeito. né? Faz de qualquer jeito. Aí você vai ver, não é assim. Mas eu fiz, você reclama, né? Essa sobrecarga também chega uma hora que cansa. E aí a mulher vai lá e faz. Porque é mais rápido e fácil. Então, a questão de falar de saúde mental da mulher requer pensar todo esse contexto, né? Como que vive essa mulher? Qual é a história dela? Quais foram as referências que ela teve? Como é que ela se constituiu enquanto sujeito? Quais são suas demandas pessoais? E se constituir como sujeito, há uma coisa muito importante, que o pai, né, é muito importante na constituição da filha. Eu falo muito isso no consultório para os pacientes que têm filhas. Se soubesse a importância da sua presença na vida dessa filha, pensaria 1000 vezes antes de tomar algumas atitudes. Muito, muito importante. Mas errei, já aconteceu. Relação com o filho sempre é possível reconstruir. Que muitas vezes, né, se pensa, porque o menino precisa ter um exemplo, o menino precisa ter o pai para aprender a ser homem. A mulher precisa muito do pai para aprender a ser mulher. Exatamente. E o menino precisa muito da mãe para aprender a se portar como um homem. Não um abusador, não um violentador. Aí o complexo de Édipo e de Electra, segundo Jung, para a gente entender com bastante clareza as relações, né, do feminino e o masculino, do homem e da mulher, né? Muito importante isso. Então, em se tratando de saúde mental, como é um construto que envolve variáveis, muitas e muitas variáveis, é preciso se olhar para cada história de cada mulher. Das mulheres que foram invisibilizadas nas teorias, né? Então, as mulheres que
nossa, elas foram à frente na ciência e, ao mesmo tempo, foram invisibilizadas porque os homens é que eram Sim, destacados, né? Marie Curie, né? Exatamente. Quem que recebeu, né, o prêmio? O Uhum. marido, porque ela era mulher, não podia receber Como o as prêmio, as né? físicas na NASA. Exato. Uhum. E ela ainda mais, ela sacrificou a própria vida, Uhum. né? Porque ela morreu de câncer, Sim. de tanto que ela lidava com, né, o produto químico, A radioatividade, né? Que ela né, encontrou, a sim. radioatividade, exatamente. Então, olha aí, ela estava implicada até o último fio de cabelo, né? Uhum. E quem foi premiado? O homem. Gente, aquele ditado que a gente ouvia um tempo atrás, né? Atrás de todo grande homem tem sempre uma grande mulher. Gente, Atrás. atrás, não é do lado. Não é ao atrás. lado dele, não, é atrás. Ou seja, ele vai na frente, ela pode ter toda uma participação, mas quem vai aparecer é ele. É ele. Então, assim, esse lugar da mulher que se destaca, ele não é apresentado, né? Eu acho fundamental nós lembrarmos desses nomes, dessas descobertas, desses feitos por mulheres. Então, as nossas verdadeiras heroínas, né? E aí, não só a Marie Curie, que fez muito por nós, mas a nossa mãe, a nossa avó, a nossa Sim. bisavó, as bisavós, as avós. Quantas mulheres, né? Olhando lá para o tempo das nossas avós, das nossas bisas, que era muito comum os homens chegarem bêbados. Uhum. E quem sustentava a família? Porque o salário deles já ficava no boteco, né? Quantos eram viciados em carteado, né? Agora, se fosse o contrário, se fosse a mulher, né? Nossa. Que fosse viciada em carteado, que fosse viciada no álcool, né? Como seria essa família? Né? Então, são coisas assim que a gente vê a força feminina mesmo, Uhum. que ela assume e ela vai. A sabedoria da mulher também, né? É muito importante lembrarmos desse saber lidar sem exclusão, né? Daquele marido que bebe, do filho que se envolveu com droga. Então, a mulher que consegue construir uma relação equilibrada em si, sem exclusão dos familiares, dos afetos mais próximos, essa mulher consegue viver com uma saúde mental mais em dia. Mais em dia. Então, ela vai ser mais compreensiva, mas sem se violentar. Porque a questão é conseguir fazer isso sem se violentar. Porque não adianta incluir todo mundo se excluindo desse bem-estar, né? Então, a construção do bem-estar em si é o que vai favorecer a possibilidade da construção do bem-estar com o outro. E essa sabedoria era muito mais comum antigamente. Se perdeu muito, né? Aquela coisa assim de nascer o filho, aí a mãe vai cuidar, vem ajudar a cuidar. E hoje está todo mundo muito isolado, né? E aí nasce o filho e não né, contrata babá ou vai sozinha. Falta essa rede de apoio que antigamente era tão comum. Sim. Né? Essa tribo, né? A tribo de mulheres que ajudava a cuidar daquele bebê que acabou de chegar ao mundo. Então, esse espaço feminino de saber, do saber, foi se perdendo com o tempo. Né? E hoje, acredito eu que a Ivani tenha muitos pacientes assim que atende mulher que acompanha marido, né? E aí ela vai ter filho e ela se vê sozinha. Numa cidade diferente, ela abandonou a própria carreira, né? Para poder cuidar daquele filho, daquele marido, e ela acaba entrando em crise. Por quê? Porque ela se sente desamparada. O desamparo vem daí, né? E nós somos educadas para amparar. A mulher foi educada para amparar. A pergunta é: quem ampara a mulher? Quem dá esse amparo para a mulher? Né? Então, hoje, no Dia das Mulheres, ou nesse mês, que é o mês das mulheres, eu acho bacana pensar nessa pergunta. Quem é que dá amparo para a mulher? Porque a mulher ampara tudo. A janta, o almoço, o café da manhã, o passeio, o planejamento. Mas quem que dá um amparo para a mulher? A gente vive um momento em que a mulher, ela cuida da família dela, dos filhos.
quando esses filhos crescem, muitos deixam com essa mãe, né, que é a avó, então ela cuida dos netos e ainda cuida dos pais, porque as pessoas estão vivendo mais. E alguém precisa cuidar dessas pessoas idosas. E quando chega muitas vezes o momento em que a família, a mulher diz, eu não consigo, e deixa esse idoso em uma instituição, muitas vezes muito bem cuidado, mas porque ela vê a própria dificuldade em lidar com isso, ainda é recriminada, né? Então, é uma mulher que hoje ela cuida dos netos, ela cuida dos filhos, uma geração que não sai de casa, né? Dos filhos que vão ficando mais e mais tempo dentro de casa, e ainda dos pais, e é bem isso, quem cuida dela? E quantas avós tem, né? Que o único sustento da casa Ainda vem é o dela, salário dela. né? Isso é muito comum. Bastante. Então, falar de saúde mental da mulher é reconhecer essas vulnerabilidades e respeitosamente acolher essas mulheres e ajudá-las a enxergar, porque muitas nem enxergam, né? Muitas nem percebem o quanto que são abusadas, violentadas, o quanto de abandono de si tem ali. E há aquelas também que ainda pensam assim, né? Puxa, não dou conta. Eu sou um nada mesmo. Se não. culpa, né? Se culpa. Mas não. Ninguém dá conta de tudo, gente. Não há assim, sabe? Eu não consegui terminar todo esse... Não. Faz até onde tu consegue. Não extrapola o teu limite, não extrapola o teu limite físico, o teu limite mental. Coloca limites para você poder também viver, ser você, né? Que isso é muito importante, que ela se deixa muito, né, para poder acolher todo mundo. Sim. Então, estabeleça limites, né? Isso não é uma fraqueza. Não, de forma alguma. Não, e isso é saber viver. Você estabelecer. É a verdadeira fortaleza, é reconhecer a emoção, o sentimento e entender, olha, agora não dá, eu não vou fingir. A sociedade do 100%, ela é só de aparência, ela funciona no Instagram. Mas da verdade do dia a dia, ela não é possível, né? Compreender que essa geração atual, que é a nossa geração, né? A nossa geração é uma geração que criou filhos, provavelmente criará netos, e que também cuida de pais, é a primeira. É a primeira geração, porque os nossos pais não viveram isso. Os nossos pais geralmente não cuidaram dos seus pais, perderam os pais muito antes. A minha mãe, por exemplo, perdeu o pai com 33 anos, o pai tinha 33 anos e ela tinha 11 meses, a mãe tinha 37 e ela tinha 7 anos. Então, ela não soube o que é cuidar de idosos. E ela dizia, no final da vida, ela dizia, eu não sei o que eu estou fazendo aqui ainda, todo mundo já foi, eu nunca imaginei que eu iria viver até os 87 anos. Então, o que acontece? É uma realidade muito nova das pessoas viverem mais tempo, e nós que imaginávamos 30 anos atrás que viveríamos até os 50, 60 e morreríamos, agora chegamos aos 50 e estamos chegando aos 60, sabendo que vamos chegar aos 90. Eu lembro de criança, né, que eu vi o meu pai, quando meu pai fez 50 anos, nossa, que velhinho. Hoje eu já passei disso há um bom tempinho e não me chame de velhinha, né? Não, por favor. Mas olha que bacana isso, né? Bacana a gente ver um filme como A Substância, da Demi Moore, né? Que vai tratar do etarismo, que vai tratar da misoginia. E ela ser indicada ao Oscar na idade em que foi. Isso se repetiu no próprio Oscar, né? Sim, E a Fernanda Torres, aos 59 anos, maravilhosa no Ainda Estou Aqui, também é indicada ao Oscar. Isso é uma coisa inédito. Então, mulheres chegando aos seus 60 anos de idade, sendo reconhecidas profissionalmente, uma coisa que não acontecia, né? Então, estamos vivendo revoluções também. Então, acho que o mês da mulher, o ano da mulher,
é relembrar tudo isso. Isso. É reconhecer esse lugar de força da mulher e de sobrevivência, porque isso sim é sobrevivência. Porque nós temos história. Né? Uhum. Nós temos histórias de lutas muito impactantes, né? Como essas mulheres foram trancadas dentro da fábrica e que estava pegando fogo, né? Elas não tiveram para onde Não. correr, né? Isso foi um assassinato em massa. Genocídio. É. Foi um genocídio. E nós temos histórias, né, de força, histórias de lutas, né? Temos muito do que nos orgulhar de tudo que a gente faz, de toda a pressão que a gente aguenta. Por isso que eu digo, nós temos que realmente olhar e ver assim, eu quero isso para mim, eu preciso fazer isso realmente. Não, muitas vezes você faz só pelo sentido do dever. Mas que dever? Onde que está? Né? Escrito isso? Onde que está assim? Não, você é uma pessoa também, você tem direito a lazer, você tem direito, né, a fazer coisas que você gosta. Quantas, né, que estão ouvindo agora que vê assim, que o marido tem um dia fixo para o futebol? Sim. Né? Você já tentou se colocar? Não, esse é meu dia para o vôlei. Ou para o futebol mesmo, por que não? Né? Ou para conversar Não, com as amigas, ou para andar na praia, ou seja lá o que for que eu tiver vou vontade. sair de lá, né? Vou sair do futebol, vou para um churrasco com as meninas. Por que não? Né? Quantos homens aceitam isso hoje? Eles podem. Né? E elas? Mas quem é que vai fazer a janta? Ou o tempo todo ligando. Onde é que está a coisa? O que tem que fazer? Né? Hoje existem, claro, né, relacionamentos saudáveis que já existe uma participação assim, mas não são todos, não. É a própria história o filme que foi encaminhado ao Oscar, né, que foi indicado ao Oscar, da Eunice, né, Eunice Paiva, que precisou viver o que viveu, a perda do marido da forma que foi, contida. Contida. Porque ela não tinha o direito de, com 5 filhos para criar, ela tinha que correr atrás de alternativas para poder criar os filhos. E eu acho lindíssimo a gente relembrar dela com a trajetória dela, com o legado dela também, com a questão dos indígenas. Né? Os artigos que ela escrevia foram utilizados como base na luta de povos, inclusive os esquimós, né? Outros povos fora do Brasil. Então, essa mulher forte como foi, né? Também merece ser reconhecida. Por que a gente não tem ruas com o nome dela? Por que a gente não tem... Por que a gente quase não tem nada com o nome de mulher, né? Para começar. Então, eu penso ser fundamental essa percepção, essa reflexão, para a gente repensar posturas mesmo. Então, ok ganhar um bombom, ok ganhar um chocolate, mas não no lugar de que meramente comercial, sem o compromisso desse mergulho, de entender de onde vem essa cultura, por que foi necessário se fazer o Dia Internacional da Mulher, né? E a história das mulheres, né? Que tem questões boas e questões difíceis, né? A gente, de novo, a gente não está aqui falando mal de homens, mas, graças a Deus, a gente não precisou passar por um genocídio masculino para que o homem tivesse reconhecimento. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que precisamos relembrar da saúde mental da mulher, considerando a epigenética da mulher. Né? Porque nós trazemos nos nossos corpos, nós trazemos na nossa memória, nós trazemos na nossa cultura, nós trazemos na nossa realidade a história dessas mulheres enormes que nos antecederam e que nos deixaram um legado de resistência, de força, de reflexão, de percepção e de luta. Né? Acho que é por aí. É verdade. É isso. Né? Temos muito que nos orgulhar, né? De ser mulher. Às vezes tem algumas coisas que envergonham, né?
assim como eu disse no início, né? Essas pseudo-feministas que vão lá e mostram muito o corpo, né? Teve duas artistas que eu achei assim muito engraçado, as duas, né? Se dizem feminista, uma conhecendo muito bem a história e a outra muito vaga, né? E ela estava no palco com um short mínimo, né? E expondo a sua arte com vulgaridade, né? E essa outra questionou para essa artista, né? Você não acha que a mulher tem que se resguardar em algum momento, que ela não precisa mostrar o corpo para ter sucesso? E a senhora disse, não, eu sou plenamente a favor disso, mas o que ela estava fazendo? Né? Não tinha nenhum olhar sobre a sua própria arte, né? Porque começou assim, se expondo, né? Eu achei assim, nossa. Uma coisa que me assusta muito às vezes são as músicas que a gente tem ouvido, que a gente não pode nem chamar muito de música, né? O quanto isso tem menosprezado a imagem da mulher. E a gente vê jovens cantando esses funks, músicas que colocam a mulher numa posição, meu Objeto, Deus, né? ou pior do que o objeto, né? Realmente descartável, né? Então, Um Vinícius de elogiando. Moraes aí, né? Nossa. Assim, Chico Buarque. Chico Buarque. aí de novo venho eu falar de contexto, né? Assim, para o jovem, eu senti muito, duas coisas eu senti muito nos meus muitos anos de escola, né? O evento de ser retirado o celular de sala de aula, nossa, foi muito bom, porque agora a gente vê o jovem olhando para o jovem. E o impacto do Ainda Estou Aqui, eles curtindo a bossa nova. Eu não imaginei que eu ia ver isso, mas vejo, tá? Prof, e a Elis Regina, prof, a prof escuta! Nunca que eu ia imaginar que eu ia ouvir isso, porque eu sempre amei a Elis Regina, mas imagina quantos anos que eu não ouvia, mas um jovem falar isso para mim, só se fosse da minha idade, já não era jovem, né? Então é muito bacana ver eles falando né, do Juca Chaves, ver eles falando da Elis Regina, ver eles falando, porque o impacto, graças a Deus, do cinema brasileiro, trazendo a cultura, a história do Brasil para que ele repense. Então, sim, a gente vai ter esse tipo de música, mas agora a gente já está dialogando com coisas que eles não iriam dialogar. Então, o que é oferecido? Eu vou falar de novo isso. O que é oferecido para o jovem? O que chega nele? Então, agora, aí ele diz, prof, já viu o filme? A gente pode discutir? Entende? Então, essa questão da cultura que é oferecida para o jovem, claro, você vai se ouvir cada vez mais uma cultura que desmerece a realidade da nossa história e cultura, apesar de que a cultura da periferia merece respeito. A questão é, merecer respeito, tudo bem. A questão é, tirar o respeito humano da mulher que é a questão. Isso. E isso a gente precisa trabalhar muito bem com eles, compreendendo que eles vão gostar daquilo que oferecerem para ele. São igual a alimentação. Então, a criança é pequena, em vez de dar fruta, verdura, legume, vai dar chocolate, é claro que ela vai comer chocolate e vai achar que é isso que é o mais nutritivo, que é o mais gostoso, né? Sexo sempre vendeu. Né? E se não há nenhum tipo de critério que se preocupe com o respeito à mulher ou ao homem ou a qualquer um que seja, sobretudo, né, na cultura de periferia, se não há esse critério, é o que vai pegar. É o que vai pegar. Então, gente, isso aí até o próprio Oscar, né, que tá em voga ainda, se você vê o tipo de filme, né, que a atriz ganhou como principal, né? Eu jurava, eu tenho todo o amor pela Fernanda Torres, mas eu jurava que Demi Moore ia ganhar. Porque o filme eu torcedor do que Flamengo, ela Corinthians, fez, né? Foi assim... Fenomenal. A atuação dela foi algo irretocável.
se Da mexessem Fernanda iria também, estragar. da Fernanda Não, também. sim, a Fernanda, não estou tirando nada, né? Mas é algo assim que eu acompanho a Demi Moore, sempre gosto muito dos filmes, mas esse aí, ela estourou a boca do balão, Uhum. né? E o que foi? Foi justamente né, A o denúncia. novo, Uhum, né? O corpo novo, uhum. né? E o filme falava sobre o quê, Uhum. né? Então, a substância, como vai trazer a reflexão sobre a misoginia e o etarismo, a gente bota para escanteio, não Não vai, vamos né, alertar sobre isso, né? não Não é não bom. vamos correr esse risco, né? Vamos colocar uma menininha bonitinha, que é o que todo mundo vai achar legal. Então, eu acho muito fundamental que a gente reflita sobre isso e traga essas questões para as pessoas pensarem um pouco mais. Não Uhum. no sentido de que merece ou não merece, porque é brasileiro ou Não, não é não é brasileiro, isso. mas no sentido, qual é a mensagem? O que fica desse filme, né? Então, eu estou muito feliz de ver os jovens, pelo menos os que eu convivo, né? Hoje falarem de bossa nova e hoje discutirem. Eu fiz um debate em sala de aula, mas foi muito show. A galera da Bossa Nova ganhou, tá achando que foi o funk? Não foi, não. A Bossa Nova argumentou que eu já sei que eu vou ter advogados ali. Ainda há esperança, né? Então, por quê? Porque chegou neles. É porque não foi Hum, apresentado, né? É. Até um amigo meu ria muito de mim na época que a minha filha era adolescente, porque o celular dela parecia meu e o meu parecia o dela, né? Porque eu estava com Akon, estava com umas bandas mais, assim, não as funk, porque isso aí eu nunca curti mesmo, mas o dela estava com Milton Nascimento, Chico Buarque, Beatles. Mas é filha Ele de assim, mas psicóloga, isso né? aqui é de quem? Eu disse, não, esse é o dela. E o teu, o que tem? Sabe? Então era mais um rock, mais uma coisa assim, né? Uhum. Então ele assim, nossa, tu criasse um gosto musical nela muito inusitado para a idade. Verdade. Então, falando de saúde mental e de mulher, a gente vai falar da educação, do papel da mãe, do papel da mulher com os filhos, aquilo que impacta a própria saúde mental e a construção da saúde mental de filhos e filhas, Sim. né? Uhum. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa proposta é, de fato, educar para a saúde mental e teremos outros assuntos, nos colocamos à disposição, né, Ivani? Isso, exatamente. Estamos disponíveis. Qualquer dúvida, qualquer tema que vocês queiram que a gente trabalhe, que a gente traga aqui, estamos à disposição. Exato. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada.